Olá, meu nome é Marise, eu sou professora da disciplina de fitoterapia e hoje nós vamos falar a respeito de métodos de extração. O objetivo desta aula é conhecer os principais métodos de extração dos princípios ativos, isto é, os metabólitos secundários encontrados numa droga vegetal. Para isso, vamos relembrar o conceito de droga vegetal. Droga vegetal é a planta medicinal ou parte dela seca, que passou por um processo de secagem. Diferente de planta medicinal. Está relacionado, digamos, porém não é a mesma coisa. Planta medicinal é quando você pega aquela planta in natura com ações farmacológicas, porém ela está fresca, in natura. E a droga vegetal é quando ela passa por um processo de secagem. Porque para a extração dos princípios ativos, muitas vezes vamos trabalhar com a droga vegetal e não com a planta. Porque a droga vegetal ela tem um prazo, digamos, de validade superior, já que ela não tem umidade, evita, então, a proliferação de micro-organismos. Se fosse com a planta medicinal, a água, o teor de água, levaria o rápido uso dessa planta medicinal para evitar, então, a proliferação de micro-organismos e a destruição da matéria-prima. E também, então, conhecer os metabólitos secundários. A definição desses metabólitos secundários é que é a substância encontrada na droga vegetal que serve como defesa, proteção para o vegetal. Nem todos os vegetais possuem essas substâncias, chamadas metabólitos secundários. Por exemplo, uma cáscara sagrada. Cáscara sagrada é uma droga vegetal que tem antraquinonas. A antraquinona, para o vegetal, é uma forma de defesa e proteção. No entanto, nem todos os vegetais possuem antraquinonas como metabólito secundário. Se você quiser encontrar antraquinonas, por exemplo, no maracujá, você não vai encontrar, então, antraquinonas nesta droga vegetal. Você vai encontrar flavonoides, por exemplo, que é um metabólito secundário encontrado nesse tipo de vegetal. É por isso que é um metabólito secundário. Não é essencial para a vida do vegetal. E para o homem? Para que serve esse metabólito secundário? Serve como um princípio ativo. Princípio ativo, então, é a substância que tem ação farmacodinâmica e estrutura química bem definida. Então, nós vamos hoje aprender a como extrair esses princípios ativos de uma droga vegetal. Quais os fatores que podem, então, influenciar nesse tipo de extração? Nós temos o grau de divisão da matéria-prima, que pode influenciar nessa extração, as estruturas histológicas, solvente, tipo de solvente, e os métodos utilizados. Então, vamos por parte. Grau de divisão da matéria-prima. Como isso pode influenciar? Se você tiver uma folha de sene, a folha de sene, também por coincidência, então, tem antraquinonas com ação laxante, por exemplo. E essa ação laxante você vai encontrar nesse tipo de princípio ativo. A folha do sene, tendo essas antraquinonas, se você tiver pó da folha de sene ou
a rasura dessa folha de sene, isto é, ela picada, triturada, qual que você teria maior rendimento aí na extração dos princípios ativos, no caso antraquinonas? No pó, porque o pó, o grau de divisão da matéria-prima influencia, porque no pó da folha de sene você teria então maior contato, maior superfície de contato do solvente com as partículas, facilitando então a extração desses princípios ativos. Já numa folha inteira vai ficar mais difícil. Também o órgão ou as estruturas histológicas podem influenciar aí na extração. Se você quiser extrair um princípio ativo da casca ou do caule ou da raiz, você tem que triturar muito mais, transformá-la em pó para facilitar essa extração. Já as folhas, nem tanto. Lembrando sempre que quando em forma de pó, deve ser um pó grosso, não muito fino. Por quê? Se for muito fino, durante a extração, poderia formar um aglomerado, de difícil filtração, né, dificultando aí a extração. Além disso, o solvente, então, também é importante. Por exemplo, o solvente, você tem que lembrar, para a extração de substâncias polares, você deve utilizar solventes polares. Para substâncias ou princípios ativos apolares, solventes apolares. Então, por exemplo, se você quiser extrair taninos, taninos é um princípio ativo de caráter polar, encontrado, por exemplo, no barbatimão, na droga vegetal chamado barbatimão. Sendo esse princípio ativo polar, o solvente ideal para a extração desse tipo de princípio ativo é um solvente polar. Se fosse outra substância apolar, o solvente seria apolar. Dentre os solventes, o melhor seria aquele que for seletivo, econômico e conservante. Seletivo, econômico e conservante. Então, muitas vezes, utilizamos aí, para a extração desses princípios ativos, o álcool 70%. Por quê? O álcool 70% é seletivo. Ele consegue extrair as substâncias polares, separando das apolares. Além de ser seletivo, é econômico. O álcool 70 é barato. Você não tem um custo elevado ao consumir o álcool 70%. E também é um ótimo conservante. Ele é ótimo bactericida, por exemplo. Então, o álcool 70% muitas vezes é utilizado porque tem álcool que vai desidratar a bactéria e tem 30% de água, né, que vai abrir os poros e causar lise das células, né, da parede bacteriana. Então, é um ótimo conservante e é polar. Muitos dos princípios ativos são polares. Então, ele se encaixa muito bem como solvente seletivo, econômico e conservante. Por que não utilizar água como um solvente, já que a água também é polar? Além de ser polar, a água, né, apesar da escassez atualmente, a água é relativamente barata. Tem baixo custo, mas infelizmente a água não é um ótimo conservante.
né? Se você for usar o extrato ou que você for extrair com água rapidamente, tudo bem. No entanto, muitas vezes demora dias para o consumo, aí é inviável utilizar como solvente extrator a água. Então, o ideal, álcool 70%. Além de tudo isso, você deve também verificar se o solvente não é tóxico, já que futuramente você vai utilizar, por exemplo, um extrato para uso farmacêutico ou cosmético. Usar clorofórmio para extrair um determinado princípio ativo, como, por exemplo, a ação laxante. Com clorofórmio, isso é inviável, é muito tóxico. Outra coisa também é o solvente. Para utilizar o solvente, você tem que saber o uso. Por exemplo, se você vai utilizar esse princípio ativo que você extraiu, né, com álcool 70 para uso farmacêutico, muito bem. No entanto, se for para uso cosmético, também não é possível. Álcool 70, se você for usar, né, para colocar aí um creme ou mesmo um shampoo utilizando o extrato à base de álcool 70, imagina como vai ficar, né? O cabelo aqui da professora vai ficar todo arrepiado. Desidrata a pele, desidrata os cabelos. Então, por isso, teria que substituir esse álcool 70% por um solvente emoliente, né? Hidratante, como por exemplo, glicerina, propileno glicol, tá? Muito utilizado. Então, vamos ver aqui. Outros fatores que podem influenciar aí na extração dos princípios ativos. Por exemplo, agitação. Se você tiver um recipiente utilizando aí o solvente e agitar com a droga vegetal lá dentro, com certeza você vai diminuir o tempo de extração, porque as partículas vão entrar em contato uma com a outra, teria maior atrito, facilitando a extração desses princípios ativos. Além da agitação, você pode também ter influência da temperatura. De que forma? A temperatura influencia no seguinte: princípios ativos voláteis, como os óleos essenciais, que podem evaporar facilmente. Se você aumentar a temperatura, vai volatilizar tudo, vai evaporar tudo, ou quase tudo praticamente, né, dependendo da temperatura que você utilizar na extração. Então, a temperatura para drogas vegetais contendo princípios ativos termolábeis ou voláteis, como os óleos essenciais, isso, digamos, deve-se evitar, né, o aumento da temperatura. No entanto, o aumento da temperatura, o calor, ele pode ajudar a extrair com maior facilidade os princípios ativos termoestáveis. Tá? Então, os termoestáveis, por exemplo, então, taninos. Os taninos, se você aquecer, você consegue extrair, então, com maior facilidade essas substâncias, esses princípios ativos, já que não evaporam. Né? Então, pode sim e deve ser utilizado o aumento da temperatura para facilitar a extração. E isso, então, a temperatura faz aumentar, então, a solubilidade e você consegue extrair com mais rapidez esses princípios ativos termoestáveis. O tempo. O tempo também é um fator que pode influenciar na extração. De que forma? Grau de divisão novamente. Se você tiver um pó da droga vegetal, você tem então um menor tempo de extração, muitas vezes, já que o solvente vai entrar em contato com a droga vegetal, facilitando a extração desses princípios ativos. Né? Além, então, do grau de divisão, o tipo de solvente, né, pode influenciar e a
temperatura, aumentando a temperatura, exceto para, lógico, os óleos essenciais, essas outras substâncias, então, teriam tempo de extração diminuído, né, reduzido, com, então, o aquecimento. E a agitação também pode influenciar aí positivamente, isto é, vai ajudar a ser mais eficaz, com menor tempo, essa extração. A extração, muitas vezes, o tempo de extração, segundo a farmacopeia brasileira, muitas dessas extrações, no caso que eu vou falar de maceração, percolação, demoram, então, em torno de uma semana, de 5 a 7 dias. Mas, claro, depende muito do tipo de extração, o método de extração. Vamos falar, então, agora um pouco sobre as extrações a frio, que não utiliza, então, de aquecimento. Maceração, percolação e turbolização. Maceração, cuidado para não confundir macerar com triturar. Triturar é dividir, né, a matéria-prima em partículas menores. Você pode fazer com um grau e pistilo. No entanto, macerar é deixar a droga vegetal em contato com o solvente a temperatura ambiente. Então, é isso que vocês têm que lembrar, temperatura ambiente. E se você vai usar álcool 70% ou outro solvente, depende muito da finalidade do uso. Se você vai usar para fins farmacêuticos, álcool 70%. Se você usar vai fazer o extrato, ou, né, no caso, uma tintura, através da maceração, para uso cosmético, propileno glicol ou glicerina. E aí, recomenda-se, então, que sejam extraídas por maceração drogas vegetais contendo substâncias ativas que não apresentam gomas, resinas ou alginatos. Muitas vezes, na maceração, utilizamos as partes mais moles, né? Como, por exemplo, folhas, flores, também muito utilizado aí na maceração. Quanto tempo? Tempo, segundo a monografia, como já disse, muitas vezes de 5 a 7 dias fica lá maceração. Não confundir também o macerado com o chá, que eu vou explicar daqui a pouco. Muitas mães, né, falam assim, toma o chá de boldo. Pega lá o boldo, a folha de boldo e tritura, né, vai lá na cozinha, tritura e coloca um pouco de água, deixa um tempo e te entrega. Aquilo lá não é um chá de boldo, e sim um macerado de boldo. Imagina você que saiu de uma balada, digamos, um dia anterior, está lá passando mal e você vai falar assim, não, mamãe, isso daí não é um chá, isso é um macerado de boldo. Ele vai falar, nossa, você está estudando muito ou você bebeu demais, né? Mas, enfim, então, tecnicamente, macerado, então, é o resultado de uma maceração. Isto é, a droga vegetal que estava em contato com o solvente a temperatura ambiente, a um tempo determinado, correto? Percolação. Percolação é um outro método, muitas vezes a frio, então nós podemos fazer uma percolação a frio, utilizando aí um percolador, um aparelho, então, chamado percolador, cuja matéria-prima, digamos, ele é formado, né, de aço inoxidável, muitas vezes, ou de vidro, porque tem que ser um material inerte, justamente porque você vai utilizar a droga vegetal, o solvente, e isso não pode reagir com o percolador, com a constituição do percolador. Então, tem que ser um material inerte. Muitas vezes é de aço inoxidável ou vidro. Como que é feito essa extração? Você tem a droga vegetal,
que previamente você deve umedecê-la. E como já disse, o pó deve ser um pó grosso, facilitando a extração. Então, previamente, você umedece a droga vegetal, num becker, por exemplo. E por que umedecer antes de transferi-lo ou transferi-la para um percolador? Porque muitas drogas vegetais absorvem muito do solvente. Tá? E para que previamente o solvente já entre em contato com todas as partículas da matéria-prima a ser, digamos, extraída. Então, você umedece e transfere para o percolador. Nesse percolador, você já tem lá papel de filtro e você transfere a matéria-prima, então umedecida, e coloca o papel de filtro. Nesse papel de filtro, você coloca também sobre esse papel de filtro bolinhas de gude ou algum material inerte que mantenha esse papel, digamos, homogêneo. Vou tentar desenhar. Então, o percolador é mais ou menos assim, certo? Aqui tem uma divisão que tem uns furinhos, tá? E você coloca o papel de filtro. Feito isso, você transfere, então, a droga vegetal aqui. E tenta deixar bem homogêneo, para não deixar nada de falhas, digamos. E aqui, tem que ser bem simultâneo. Em cima você coloca o papel de filtro. Depois, bolinhas de gude ou caco de porcelana, algum material inerte. Feito isso, com a torneirinha aberta, que aqui tem uma torneirinha, né? Com a torneirinha aberta, você adiciona, no caso, álcool 70%, se for para uso farmacêutico, ou glicerina propileno glicol, se for para uso cosmético. Você coloca e deixa, aliás, vai colocando o álcool 70% com a torneirinha aberta. Quando as primeiras gotas caírem, você fecha e acrescenta mais álcool 70. Até, então, chegar ao nível, uns 4 centímetros acima da droga vegetal. Feito isso, fica ali uma semana, de 5 a 7 dias em maceração. Então, na percolação, tem um tempo de maceração. E aí, depois de 5 a 7 dias, você vai lá e abre a torneirinha e faz a percolação. Nessa percolação, muitas vezes, você tem o esgotamento total do princípio ativo. Tá? Então, esgotamento total do princípio ativo, porque você vai colocando mais e mais do solvente, por exemplo, o álcool 70. Certo? Enquanto ao percolador, eu acho que é isso. Então, além da maceração, percolação, nós temos a turbolização. A turbolização é, digamos, pegar a droga vegetal e passar por uma força de cisalhamento, isso é, de quebras, né? Muitas vezes no laboratório podemos usar até o liquidificador. E com alta velocidade, então, muitas vezes tem aparelhos de 5.000 a 2.000 rotações por minuto, você consegue esse cisalhamento da droga vegetal. Colocando-se o solvente, muitas vezes um solvente, então, tem que ser não volátil, solvente polar não volátil, e a droga, então, não poderá ser muito rígida, como raiz, caule, porque dificulta aí, o cisalhamento. No liquidificador, por exemplo. Mas é uma forma também a frio de você, com um solvente, conseguir a extração dos princípios ativos. Extrações a quente. Então, com temperatura, nós temos a infusão. É aquele chazinho. Como se faz um chá?
corretamente, você deve o quê? Aquecer previamente a água e aí depois colocar, então, no recipiente. Então, aí você tem na infusão que a droga vegetal aqui e o solvente, água fervente, que você coloca depois e fecha. Deixa um tempo lá em contato com essa água fervente. Isso, então, vai evitar que substâncias voláteis, como os óleos essenciais, eles evaporem e se percam. Por exemplo, o chá de erva cidreira. Tem óleos essenciais e são esses óleos essenciais que podem dar essa ação calmante. Se você fizer um chá e deixar muito aberto, vai ter pouco desse óleo essencial. O ideal, então, uma infusão, é você deixar lá um tempo fechado, porque os óleos essenciais, a tendência é ir embora, porém, bate lá na tampa, né? Chega na tampa, a tampa está fria, condensa, volta no estado líquido. Então, dessa forma, você tem lá o seu chá com ação calmante mais eficaz. A infusão é utilizado o quê na infusão? Folhas, flores, muitas vezes. Tá? Então, se perde aqui um pouquinho dos óleos essenciais, mas lógico, por isso que você fecha, para não perder tanto. Extrações a quente, ainda nós temos a turbolização. A turbolização nós já vimos que pode ser a frio. No liquidificador, fazer um cisalhamento da droga, utilizando um solvente não volátil, é claro. Aqui também, a quente pode-se utilizar um liquidificador e conseguir extrair a quente esses princípios ativos. Aí, de preferência, lógico, o princípio ativo termoestável. Decocção. Decocção é como se faz um quentão. Como que se deve fazer um quentão? Tem o rizoma do gengibre, não é a raiz, é um rizoma, isto é, um caule subterrâneo. Você corta em fatias e coloca na água e ferve. Você cozinha, né? É o cozimento, né? Sinônimo de cozimento. Então, decocção é deixar a droga vegetal em contato com a água à ebulição. Muitas vezes se usam partes mais duras, como raiz, caule, para decocção. Logicamente, você tem que pensar que a substância a ser extraída, o princípio ativo, deve ser termoestável, já que vai estar em ebulição. Digestão. Digestão, existe um aparelho digestor que tem lá uma temperatura controlada de 40 a 60 graus Celsius, que fica a droga vegetal com um solvente, é um sistema que sofre um aquecimento, fica horas, muitas vezes lá, extraindo o princípio ativo. Muitas vezes um solvente apolar, solvente volátil pode ser utilizado. O detalhe aqui é que tem que ter um aparelho e a temperatura deve ser controlada. O Clevenger. Clevenger é um aparelho para a extração de óleos essenciais, utilizando como solvente a água. É um aparelho, então, que você tem. Vou tentar desenhar. Então, é um aparelho que tem um balão de fundo redondo, mais ou menos assim. E que tem aqui um condensador, digamos, de resfriamento, para o resfriamento. E aqui, então, tem um tubo graduado que você retira. Aqui, cadê a borracha?
que é aberto, tá? Lógico. Ai, desculpa. Enfim, mais ou menos isso, né? Espero. Aqui tem um aquecimento, a droga vegetal com a água destilada. A tendência é o quê? Formar vapor com aquecimento, tanto da água quanto dos óleos essenciais. Então, por exemplo, para extrair óleos essenciais da camomila. Então, você extrai dessa forma, aquecendo aqui, os óleos essenciais, eles evaporam. O vapor de água, ele vai conseguindo arrastar, eles arrastam os óleos essenciais. E você tem aqui um resfriamento, e nessa parte aqui, é todo graduado, você consegue, então, a separação da água com os óleos essenciais. Novamente, aqui há um resfriamento. Tinha um resfriamento. Então, há um resfriamento, consequentemente, você pega no outro tubo graduado o óleo essencial e a água, tá? Então, retira a água. Tá certo isso? Bom, então o Clevenger é ótimo para a extração de óleos essenciais, substâncias voláteis. Mas isso não quer dizer que o óleo essencial seja solúvel na água. Não, a água só serve para arrastar, o vapor de água serve para arrastar os óleos essenciais. Então, é dessa forma. Além do Clevenger, nós temos o Soxhlet. O Soxhlet já para óleos fixos, extração de óleos fixos. Também, ele vai extrair, tem um balão de fundo redondo e acoplado tem digamos, condensador também, uma parte que vai o cartucho com a droga vegetal e em cima o resfriamento. No caso utilizado, o solvente utilizado é um solvente apolar. Pode ser tolueno, hexano, muitas vezes aí utilizamos tolueno. O que acontece? O tolueno, ele é volátil, com aquecimento, a tendência é o quê? Evaporar e ir embora. Porém, nesse aparelho também existe um condensador de resfriamento que condensa esse solvente, volta no estado líquido e entra em contato com a droga vegetal, que está dentro de um cartucho. Fica horas e horas e depois, então, desce para o balão de fundo redondo o quê? Os óleos fixos e o solvente apolar, no caso tolueno. E aí, o que sobe na segunda vez, novamente, somente o solvente apolar, no caso tolueno. Por quê? Os óleos fixos não são voláteis, eles não evaporam mesmo com aquecimento. Então, ficam ali no balão de fundo redondo. Depois de horas e horas, você tira esse balão contendo tolueno e óleo fixo e pode evaporar e ter lá só o óleo fixo. Ou recuperar o solvente colocando este balão no outro aparelho chamado evaporador rotativo, que vai então recuperar o solvente. Isso é utilizado, por exemplo, na extração do óleo de soja, né? Óleo de soja por Soxhlet. Temos também a extração por solvente assistida por micro-ondas, ESAN. A água da droga vegetal absorve as micro-ondas e as converte, então, em energia térmica. Desta forma, há um aumento da velocidade de difusão das moléculas no interior em direção para o exterior da matéria-prima. Consequentemente, consegue extrair aí o princípio ativo. Além, então, dessa extração, temos a extração com gás carbônico, né, CO2 supercrítico. O dióxido de carbono está lá, digamos, no estado nem líquido nem gasoso. E sobre uma determinada pressão e temperatura, consegue, então, extrair os princípios ativos de uma droga vegetal. Lembrando aí que o gás carbônico é inerte e atóxico. Então, isso ajuda na extração.
Então, aqui estão as referências. Desta forma, espero ter colaborado, né, para você decidir o melhor método de extração. Aliás, para decidir o melhor método de extração, você precisa saber como é o princípio ativo, o que você quer extrair, quais as características que tem esse princípio ativo. Aí, decidindo o princípio ativo, se decide o tipo de solvente e o melhor método. O melhor método é aquele que você vai conseguir extrair com maior rendimento e maior eficácia esse princípio ativo. Tá? Então, muito obrigada, espero ter colaborado aí de passar algum conhecimento a respeito dos métodos de extração.